Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Então vamos lá. Vamos iniciar as nossas web aulas, né? Falando em si sobre a biosfera e a vida na Terra, que justamente faz parte do nosso conteúdo do bloco A, né? Do Ciências do bloco A, que equivale ao 6º ano dentro do estudo do regular, tá certo? Então olha só, pessoal. A web aula ela tem possibilidades muito boas se nós soubermos usar elas. Vocês têm na mão de vocês o controle do tempo, o tempo que vocês vão conseguir trabalhar. Então, tu pode pausar o vídeo, tu pode parar, pensar, refletir, tu pode voltar o vídeo, tu pode repensar se entendeu mesmo ou não, ficou com dúvida, pode voltar quantas vezes quiser, né? Então isso é um recurso extremamente interessante. E é isso que eu peço para vocês. Durante as aulas, vão copiando no caderno, pausa o vídeo, copia no caderno, bem certinho, bem direitinho, os conceitos, como se nós estivéssemos na sala de aula, né? E vão trabalhando, vão vendo. Claro, se de repente ficou alguma dúvida com relação à matéria, vocês têm o recursos, né, softwarezinhos, aplicativos como o próprio WhatsApp para poder tirar essa dúvida pessoal com o professor. Não deixe de fazer a pergunta. Não deixe de procurar o professor para tirar a dúvida. Tá ok? Então vamos lá. Vamos iniciar as nossas aulas. Vocês acompanham esse pontinho vermelho, que é como se fosse uma ponteira laser, quando o professor faz palestras, né, utiliza para destacar certas áreas, e eu vou estar conversando e discutindo com vocês sobre o assunto. Legal? Então o assunto de hoje é a biosfera e a vida na Terra. Ok? Então o professor vai trabalhar com vocês esse conceito. Então, eu programei para nós um plano de estudos para primeiramente compreender isso. E para compreender isso eu separei em algumas etapas. Deixa eu adiantar. Então o objetivo nosso para este momento é vocês se apropriarem disso aqui, tá? Então, eu organizei aqui um quadro com itens que no final do processo, no final da aula, nós precisamos verificar se vocês conseguiram compreender todos esses elementos. Agora a gente olha assim, quanta coisa! O professor vai parte por parte, pegando pedacinho por pedacinho e explicando para vocês. Isso aqui é o nosso mapa de estudos. Isso aqui é um conjunto de conceitos que nós precisamos nos apropriar para compreender a ciência. Tá certo? O nosso estudo em si, ele vai começar nós falando sobre esse item aqui, ó, biosfera. Esse é o item que nós vamos tratar, esse é o item que nós vamos conversar daqui para frente, tá? Então, a biosfera, o que é esse elemento biosfera, né? O local aonde tudo existe, tudo aquilo que está vivo existe, né? É o local onde nós vivemos e interagimos com outros seres vivos e também com outros elementos não vivos, tá certo? Então a biosfera, se vocês quiserem, podem anotar no caderninho de vocês ali, biosfera é o local aonde nós, seres vivos, vivemos e interagimos com outros seres vivos e com alguns elementos não vivos que vão justamente determinar a qualidade nossa de vida. Tá? Lembrando, pausa, traz de volta o conceito, se eu for muito rápido, pode... Lembra que na sala de aula vocês levantam a mão, professor, o senhor pode repetir? É você pegar o teu dedinho ali no celular ou no computador e puxar de novo. Você pode repetir quantas vezes você quiser. Tá certo? Então vamos lá. Então esse espaço, eu até botei uma fotinho aqui de um globo com várias arvorezinhas. Então o nosso planeta, o planeta Terra, né, ele é composto por vários elementos. Dentre um desses elementos, a estrutura mais externa do planeta é onde nós vivemos. Essa estrutura nós chamamos de biosfera. Tá? Então,
para poder entender a biosfera, e aí vem, né, a etimologia da palavra, de repente bota lá no caderninho, biosfera, aí vocês botaram o conceito que o professor falou, aí agora você vai botar no caderninho assim, bio igual vida, esfera, globo, mais embaixo, esfera da vida. O significado da palavra biosfera é a esfera da vida. O prefixo bio, e nós vamos falar muitas vezes em palavras que vão iniciar falando esse termo bio, bio significa vida, ok? Então, para nós podermos estudar a biosfera, a primeira coisa que nós precisamos nos apropriar e compreender bem certinho é entender o que é vida. Se eu estou falando que agora vocês vão estudar a esfera, o lugar aonde existe vida, tá, mas o que está vivo e o que não está vivo? Então agora nós vamos estudar isso. Eu vou soltar aqui o computador laser e vou clicar neste quadradinho que, opa, eu vim parar nessa imagem. E aí o professor vai pegar de novo a ponteira laser. Então, novamente, vocês podem pausar o vídeo, anotar tudo bonitinho no caderno, depois despausa o vídeo, né, copiou certinho no caderno e vai fazendo as observações que acharem importantes, né? Vão copiando o que acham que o professor vai falando que é importante. Não esqueça que o professor também mandou para vocês um arquivinho em PDF, que é como se fosse um livrinho. Você pode também recortar, bonitinho, colando no caderno. Você vai ter as mesmas imagens que o professor cola na sequência que o professor vai dando a aula. E aí, para fazer algumas observações, anotar algumas coisas, você acaba anotando menos. Tá certo? Então vamos lá. Vamos começar a entender esse grande gráfico aqui. Uma imagem bonita, muito bonita, mas a gente tem que entender o que ela quer dizer. O que está dizendo essa imagem para nós. Desculpem. Aqui está, para nós, como que a vida se organiza. Tá? Se algum dia perguntarem para vocês como é que é o sistema de organização da vida, este é o sistema de organização da vida. Começa com elementos que nós não consideramos ainda vivos, até o momento em que se atinge o estado de vida, e esse estado ele vai se complexando, ele vai se tornando mais complexo. O que significa se tornar mais complexo? Ele começa a ficar um pouquinho mais complicado, não necessariamente, ele começa a ficar um pouquinho mais cheio de detalhes. Quanto mais detalhe tiver, mais esse elemento consegue interagir com mais coisas. Tá certo? Então vamos lá. Toda a vida, nós vamos começar o nosso estudo sobre a vida a partir deste elementozinho que vocês estão vendo que o professor está mexendo aqui o mouse, que chama-se átomo. Professor, existe coisa menor do que o átomo? Existe coisa menor do que o átomo. Você já deve ter ouvido falar sobre estudo quântico, talvez em algum telejornal, talvez em algum filme, uma literatura, um livro, alguma coisa. Já ouviram a expressão quântico? Quando se fala de física quântica, nós estamos falando de estudar coisas tão pequenas que são menores do que um átomo. Tá certo? Mas para início nosso de estudos, nós não vamos estudar o que é menor do que um átomo. Nós vamos estudar a partir do átomo, nós vamos estudar a parte clássica da ciência. Tá certo? Então nós vamos partir do seguinte princípio. O átomo é a menor partícula de matéria que vamos estudar. Vocês podem até marcar isso no caderninho de vocês. O átomo é a menor partícula de matéria que vamos estudar. Ok? Pois bem. Imagine o seguinte, se eu pegar um pedacinho de folha e for cortando, quebrando em pedacinhos cada vez menores, vai chegar um momento que eu não vou mais conseguir quebrar esse pedacinho de folha, porque eu cheguei na estrutura atômica, eu cheguei no átomo. Tá? Esses átomos, por algumas relações que mais no futuro nós vamos entender um pouquinho melhor, esses átomos, eles se unem, eles se agregam, eles se aproximam e ficam juntos.
Quando isso acontece, quando eu tenho mais de um átomo unido, isso pode acontecer com 2 átomos, isso pode acontecer com 3, com 4, com 10, com 15, com 20 átomos, né? Quando eu tenho mais de um átomo junto, quando eles se juntam, eu passo a ter uma estrutura chamada molécula. Esse desenho aqui, ele inclusive representa a molécula de água. Vocês já devem ter ouvido falar. Deixa eu pegar aqui, caneta aqui, ó. Deixa eu pegar a caneta aqui. Você já deve ter visto aqui, ó. Vou escrever aqui. Escrever com o mouse não é tão fácil assim. Viram esse símbolo aqui, ó? Esse aqui é um 2, tá, gente? H2O. Deixa eu pegar a ponteira laser de novo. Vocês já viram a palavra H2O? A expressão H2O? Então, H2O significa água. É a fórmula molecular, termo científico correto, né? É a forma molecular da água. É uma forma que os cientistas usam em qualquer lugar do mundo. Não interessa se você fala inglês, português, xing-ling, o que for. Esse símbolo em qualquer lugar do mundo, qualquer cientista compreende. Isso é a água. A água ela é formada pela união de 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio. O oxigênio aqui representado de azulzinho e o hidrogênio representado pelo verdinho. Tá certo? Então, isso aqui está representando a molécula de água. Ok? Legal? Uma molécula de água. Mas, pessoal, quando eu pego um copo que tem muita água, o que acontece? Várias dessas moléculas elas vão se juntando também por ligações. Essas ligações, mais tarde, nós vamos entender como essas ligações acontecem. Sabe quando você pega um ímã e aproxima um do outro e eles tendem a atrair o outro, né? Os ímãs tendem a ficar próximos um do outro? Isso é um fenômeno que ocorre devido a um processo conhecido como atração magnética, tá certo? Pois é, os átomos eles também têm os seus processos que atraem um ao outro e eles ficam muito próximos. A água, o composto água, aquele copo de água que tu toma, são milhares desse aqui, ó, juntos, próximos um do outro. Tá ok? Então tá. Eu posso seguir meus estudos falando sobre questões inorgânicas, a água, esse computador, o óculos do professor, coisas que não estão vivas. Mas o professor vai seguir uma linha de raciocínio com vocês, com coisas que estão vivas. Tá certo? Então nós vamos falar agora que se eu juntar várias moléculas de um certo tipo de molécula, né, várias moléculas específicas que vão direcionar a construção da vida, depois nós vamos ver como é que moléculas são essas. Primeiro eu quero que vocês entendam que são várias moléculas. Mas qual molécula que é, professor? Ali na frente nós vamos falar um pouquinho sobre elas. Eu não posso inserir muita informação agora, senão ela começa a ficar um pouco complexo da gente entender. Ok? Então, várias moléculas juntas com uma mesma função. Que função, professor? A função de iniciar, criar elementos que vão dar sustentabilidade à vida, eu vou ter o que nós chamamos de organela. As organelas são elementos que mantêm uma célula viva. É como se fossem mini órgãos, até o termo, né? Organela, órgão, né? Então, o conjunto de várias organelas vão formar uma célula. Vamos fazer a seguinte analogia. Pensa que cada organela é como se fosse um órgãozinho da célula. Porque a partir do momento que eu tenho formado essa estrutura célula, aqui inicia o que nós chamamos de unidade básica da vida. A partir da célula, eu posso dizer que eu tenho um elemento vivo. Organela não está viva, molécula não está viva, átomo não está vivo. Célula, eu já tenho um ser vivo. Eu tenho seres vivos formados por uma célula só, extremamente simples, sem nenhuma complexidade. Simplesinho. Tá? Então, imaginem essas organelas como sendo mini órgãos que vão trabalhar e fazer essa célula se manter viva. Com relação a essa célula, eu tenho 2 tipos de célula
que existem no planeta, que existem na biosfera, que existem no mundo. Que dois tipos são esses? A célula do tipo procarionte e a célula do tipo eucarionte. Ok? Isso aqui em ciências é extremamente importante que vocês saibam. Vocês vão usar isso constantemente. Isso faz parte do linguajar científico. Tá? Então vamos lá. Uma célula procarionte se difere, é diferente de uma célula eucarionte por uma estrutura que vai ter no interior da célula, ou não ter. Reparem essas duas células que eu tenho aqui mostrando para vocês, tá? Deixa eu fazer o seguinte, deixa eu pegar aqui minha lupinha, ó, ampliei. Vamos lá. Olhem aqui. Aqui eu tenho uma bolinha com um recorte de outra bolinha aqui. Aqui eu tenho a mesma bolinha. Estão vendo a mesma bolinha? Mesma bolinha. Então vamos lá. Isso aqui é o núcleo da célula, aonde está o DNA, aonde está o material genético da célula. O material genético é ele que coordena as funções, é ele que comanda a célula. Lembra que eu falei das organelas? Então, cada um desses desenhinhos que vocês estão vendo aqui, ó, que o meu mousezinho está mexendo, essas são as organelas. Isso é uma célula vegetal, isso é uma célula animal, né? Então, esses mini órgãos que fazem a célula se manter viva, tá? Então, essa estrutura rosácea que vocês estão vendo aqui, detalhe, não é que é rosa, a cor de verdade, alguém abriu lá, viu com o microscópio e é rosa. Não, 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 não. Foi usada a cor rosa para desenhar ela e para representar, tá bom? Mas é fácil de identificar ela aqui no meio da célula, tanto de um lado quanto do outro. Estão vendo aqui, ó? Isso aqui é o núcleo. O núcleo, ó, os cachorros aqui do vizinho estão que estão. O núcleo, ele é formado por várias estruturas. Uma delas é a estrutura que protege o núcleo, separa o material genético que está aqui dentro do núcleo, do restante da célula. Essa estrutura se chama carioteca. Estão entendendo o significado desse nome aqui? Carionte? Carionte vem de carioteca. Eucarionte. Eu significa verdadeiro. Então, o que é um organismo eucarionte? Para vocês marcarem ali no caderninho de vocês. É uma célula que possui uma estrutura chamada carioteca, que separa o material genético do interior da célula do restante da célula. Isso é uma carioteca, ok? Isso é uma célula eucarionte, desculpa. É que os cachorros estão latindo aqui, o professor está meio... né? Isso é uma célula eucarionte, tá? Célula eucarionte é uma célula que possui a carioteca. Se ela possui a carioteca, significa que ela separa o material genético. Se ela separa o material genético, significa que essa célula tem algo chamado núcleo, núcleo celular. Tem alguns autores de livros que vão dizer assim, ser eucarionte, possui núcleo. Ponto. Definição mais rápida que muitos autores vão dar. E o procarionte não possui núcleo. Como assim não possui núcleo? Vocês estão vendo alguma estrutura especial aqui no meio da célula, separando o material genético? Não. Isso aqui, para esse miojinho aqui, ó, roxinho, é o material genético da célula. Não tem nenhuma estrutura separando esse material genético. Então, até alguns autores dizem que o material genético é jogado. Não fica bem jogado, ele fica mais centralizado. Mas ele não tem essa estrutura, essa bolinha, que guarda o material genético lá dentro. Então vamos lá. Definição. Anotar no caderno. Ser procarionte não possui carioteca. Não possui núcleo. Ser eucarionte possui carioteca, possui núcleo. Vocês estão vendo a diferença entre esse organismo e esse aqui? E quer ver que interessante a importância da carioteca para a vida? Só tem um tipo de organismo, um tipo de ser vivo que tem a sua estrutura celular no modelo procarionte. São as bactérias. São extremamente simples. A bactéria é uma célula só. Uma célula só é todo o organismo, é todo o ser vivo. À medida que eu
protejo esse núcleo, eu torno mais complexo, percebo que essa célula ela tem bem mais coisas que essa, ela é mais complexa. A vida pode evoluir, pode alçar voos maiores. Essa é a importância da complexibilidade da vida. Ela consegue ir além, quanto mais complexa ela é, tá? Em sua maioria, ok? Então, percebam, material genético sem carioteca, procarionte. Material genético está lá dentro, porque tem a carioteca eucarionte. Aqui não tem uma estrutura chamada núcleo, não tem a bolinha. Aqui tem a estrutura núcleo, bolinha. Ok? Legal? Beleza, vamos dar continuidade então. Então, a célula é extremamente importante, porque a partir dela eu começo a vida. À medida que a vida foi se tornando mais complexa, ela percebeu que juntar-se, haver a união, haver o famoso unidos venceremos, torna o organismo, torna a estrutura muito mais preparada para se defender dos intempéries, ou seja, das coisas que podem acontecer na vida, tá? Então eu costumo dizer que quando eu tenho várias células com uma mesma função, eu vou ter algo chamado tecido. E aí vamos trazer para o ser humano, olha só, tecido, tecido cardíaco, são várias células. E outra coisa importante, gente, as células elas não são todas iguais. Dependendo da função que ela vai exercer, ela é um pouquinho diferente sim. Vocês veem nos livros sempre esses 3 modelinhos aqui. A gente chama de célula didática, porque ela é toda perfeitinha, arrumadinha para poder dar aula. Mas na vida, no dia a dia, na parte real mesmo, isso pode mudar. Então, células do tecido ósseo são diferentes das células do tecido muscular, por exemplo. São funções diferentes? Elas são diferentes. Mas vocês estão entendendo que o tecido são várias células iguais que exercem a mesma função. Tecido adiposo, que é a parte da gordura, tecido muscular, tecido ósseo, tecido epitelial da pele. Concordam comigo que é diferente? Se eu pego um pedaço de músculo e óleo, pego um pedaço de gordura e óleo, são diferentes os tecidos, as estruturas são diferentes no formato, na textura, em tudo? Então, porque tem funções diferentes, certo? Então, quando eu tenho várias células com uma mesma função, eu posso dizer que eu tenho um tecido. Definição de tecido, professor? Várias células com uma mesma função. Ok? Quando eu tenho vários tecidos que também são semelhantes e exercem uma mesma função, eu posso dizer que eu já tenho nesse agrupamento uma estrutura chamada órgão. Se eu tenho aqui tecido ósseo, esse tecido ósseo ele se organizou para fazer uma certa função e formou aqui, está o desenho do fêmur. O fêmur vai ser diferente do osso, aqui, o osso frontal aqui da testa, porque tem funções diferentes. Tá certo? Da mesma forma que se eu tenho vários órgãos que têm uma mesma função, eu posso dizer que nesse nível de organização, como é que eles estão se organizando, eu passo a ter um sistema. Exemplo, sistema esquelético. Vários ossos possibilitando o movimento. O corpo só tem a função de movimento porque tem osso. Tira o osso do corpo humano e manda o cara se mexer. Não se mexe. Então, o sistema é o conjunto de órgãos que tem uma mesma função. Certo? Quando eu pego esse conjunto de sistemas que tem uma mesma função, aliás, e aí eu pego vários sistemas, sistema esquelético, sistema muscular, sistema cardíaco, sistema digestório, sistema nervoso. Eu tenho vários sistemas e esses sistemas eles têm como objetivo manter uma entidade viva. Quando eu falo entidade, eu estou dizendo para vocês que desde aqui da célula, se essas células começarem a morrer, vai começar a morrer o tecido o órgão vai parar de funcionar, os sistemas vão entrar em colapso e essa entidade não vai existir. Tá certo? Que entidade eu estou falando? O organismo em si, o ser. Que pode ser uma planta, pode ser um
um ser humano, pode ser um animal, pode ser uma aranha, pode ser uma lagartixa, pode ser um passarinho, pode ser vários, tem vários tipos de organismo, tá? Então o que é um organismo, professor? É um conjunto de sistemas que trabalham juntos para manter esta entidade, o organismo, viva. Ok? Então vocês percebam que a ideia de vida ela é bem complexa. Eu não tenho uma definição de vida. Eu tenho várias situações que precisam ser satisfeitas. Por exemplo, um ser vivo ele tem uma capacidade de irritabilidade. O que eu quero dizer com isso? Ele percebe o ambiente que ele vive e responde a mudanças deste ambiente. Então tu pega um bebê, tá no escuro, tu pega esse bebê e bota na janela, na luz, ele já, né, fica aquela coisa, fecha os olhos, por quê? Porque aquilo lhe irrita, aquilo interfere nele e ele dá uma resposta. Faz isso e ele continua igual, não estaria vivo. Capacidade reprodutiva, todo ser vivo ele tem capacidade reprodutiva. Então eu tenho vários elementos que vão compor a vida. Dessa aula, o que eu queria que vocês tenham alguns pontos principais. A matéria inicia no átomo. Quando chega a nível de célula, eu digo que está vivo. E para formar um organismo, eu também tenho um conjunto de organizações que vão se tornando mais complexas. Tá certo? Ok? Conseguiram entender legal essa ideia? Não conseguiu? Pausa o vídeo, volta, reassiste, pensa, discute, reflete. Se precisar entrar em contato com o professor, eu estou à disposição de vocês, ok? Vamos lá. Além disso, quando eu tenho vários organismos, mesmos organismos, eu vou ter o que eu chamo de população. Então eu tenho uma população de cavalos, eu tenho uma população de insetos, eu tenho vários tipos de população, tá certo? A população é o conjunto de organismos. Em ciência, nós chamamos população de um conjunto de organismos. Anotem ali, tá? Já quando eu tenho vários conjuntos de populações, então veja aqui, eu tenho vários desse bicho, vários desse bicho, vários dessa... Eu posso dizer que eu tenho uma comunidade. Então o termo comunidade significa que eu tenho vários tipos de organismos diferentes, vivendo em harmonia ou desarmonia, mas vivendo num certo lugar. Tá bom? Esse lugar, quando eu penso não só nos seres vivos, mas eu penso naquilo que não está vivo, inclusive. Eu penso na montanha, no solo, eu penso em algumas coisas, né? E a interação, quando começa a haver essa interação entre esses seres vivos, eu digo que eu tenho um ecossistema. Um ecossistema ele é composto pela interação entre os elementos vivos e não vivos de um certo lugar. Está ali a definição. O que é ecossistema, professor? É a interação entre esses elementos vivos e não vivos de um determinado local. Ok? Pois bem, existem no mundo alguns padrões de ecossistemas. Alguns padrões que me permitem definir um nome específico para isso. E aí eu tenho o que eu chamo aqui de bioma. Vou dar um exemplo para vocês. Se eu pegar o bioma Mata Atlântica, que são as florestas que estão aqui na nossa região aqui do Vale do Itajaí, vou entrar numa floresta fechada, bonita, né, bem densa, é igual ao Pantanal. Eu vou encontrar no Pantanal Mato-Grossense os mesmos animais, as mesmas plantas, as mesmas condições climáticas? Não. Se eu for comparar a Mata Atlântica com o deserto, com o Nordeste lá, a questão agora me fugiu o nome, o animal aqui tá latindo e o professor fugiu um pouco aqui como eu falei para vocês, né, gente, o local onde o professor conseguiu para poder estar gravando os vídeos aqui na sacada de casa, né? Mas o fato é que esses locais,
essas paisagens específicas, eu chamo isso de bioma. Eu tenho biomas brasileiros, né? Eu tenho Mata Atlântica, Floresta Amazônica, são diferentes. Você vai encontrar espécies e características fisionômicas. O que é uma característica fisionômica? É aquilo que eu vejo. Você vai ter uma fotinho da Mata Atlântica, vai ter uma fotinho da Floresta Amazônica. Uma pessoa que tem uma certa habilidade de observação, ela vai distinguir se é Mata Atlântica ou Floresta Amazônica. Tá? E tudo isso junto vive num local específico chamado biosfera. A esfera da vida, que é o nosso planetinha. Ok? Então, deixa eu pegar aqui, deixa eu voltar, vamos retomar o nosso plano de estudo. Então, já falamos que nós vivemos num local chamado biosfera, onde todos os seres vivos vivem, e que eu chamo de vida um conjunto de situações que precisam acontecer com aquele elemento para dizer que aquilo está vivo. Tanto é que alguns cientistas discutem o fato de que um vírus não está vivo. Ele é o quê? Uma molécula complexa. Lembra daqueles níveis? Vamos voltar aqui, peraí, deixa eu pegar aqui. Contador, vida. Ó, uma molécula. Uma molécula, ele não chega aqui em cima, uma molécula. Tá? Essas pessoas dizem o quê? Um dos conceitos que precisam ser satisfeitos para que eu diga que há vida é o fato de que aquele elemento, aquele organismo, ele tem que, em local natural, sem interferência de ninguém, ter a capacidade de se reproduzir. E, consequentemente, deixar descendentes. O vírus ele não consegue fazer isso. Ele precisa de um hospedeiro. Ele não se reproduz. Quem reproduz ele é o hospedeiro. Mas lá na frente vocês vão entender um pouquinho mais como funciona bem certinho isso. Tá? Então já não funciona dessa forma. Ok? Então, também vimos sobre vida, que aonde inicia a vida? Na célula. Porque aqui, ó, depois nós vamos ver os tipos de organismos. Os unicelulares, formados por uma célula só, e os pluricelulares, mais complexos, formados por mais células. Tá certo? Então, a vida, por isso que é importante daqui nós sair com essa ideia. A vida, ela inicia-se na célula. Na hora que eu tenho uma célula, eu posso dizer que ali eu vejo a vida. Ok, gente? Espero poder ter ajudado. O professor vai estar gravando mais vídeos, pedacinhos disso aqui. Depois espero, o objetivo final é que vocês possam olhar essa imagem e fazer as ligações, fazer as correlações do nosso mapa de estudos. Ok, gente? Agradeço a presença de todos, agradeço vocês terem assistido a aula, fico à disposição para o que precisarem. No mais, valeu, joia, tudo de bom para vocês. Tchau, tchau.